as melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Toda vez que eu conto essa história, e olha, eu conto ela quase sempre, já que estou viajando pelo país dando as minhas palestras. As pessoas costumam não acreditar. Certamente, se eu estivesse em uma plateia ouvindo alguém contando as coisas que eu conto, eu não acreditaria também. Eu entendo, mas posso assegurar a todos vocês que tudo que eu vou contar a partir de agora, eu juro ser a mais plena verdade. Essas palavras finais sempre causam um grande impacto. As pessoas se sentem inclinadas a acreditar mais. Você pontua algo que é especial. Usa palavras com uma convicção absurda. As pessoas gostam disso. Se alimentam disso. Na hora que eu ia começar a contar, um rapaz na audiência gritou: "Você vai contar a história do Pé Grande?" E depois dessa interrupção, ouvi algumas risadas. Mas eu mantive o controle. Nessas horas, era importante sempre manter a calma. Fiz um sinal de joinha para o jovem e disse que seria uma história melhor. E então, comecei a contá-la. Eu vim de uma cidadezinha do interior do estado, perto dos seus 30.000 habitantes. Nada comparada com essa imensa capital que eu vivo hoje com a minha família. A cidade, ela tinha uma importante fábrica. Na verdade, uma gigantesca fábrica. Ela produzia vários tipos de alimentos, no ramo dos matinais, gelatina, leite em pó, sucrilhos, massas de bolo e etc. Produção essa que saía para todas as partes do país. A cidade cresceu e viveu se alimentando dessa fábrica. Gerava de forma direta e indireta uma grande quantidade de empregos. Se um dia essa fábrica fosse embora, certamente uma grande parte da cidade morreria junto. Nessa fábrica, trabalhava um homem que passava pouco dos seus 50 anos. Seu nome era Irineu Tapajós. Ele se gabava de ter a matrícula número 1 da empresa, o primeiro empregado contratado. Se gabava também de ter sido o seu primeiro emprego. Sempre trabalhou com muito amor. Era daqueles funcionários que sempre se prestava a fazer turno duplo, ir trabalhar nas folgas, vender as férias. Vivia para a empresa e ela era a sua vida. Ele não tinha família. Talvez, quiçá uma namorada para contar história. Isso são os que as pessoas contavam na época. Um dia, quando os ventos não sopravam a favor, uma nova corrente política tinha tomado conta do país, mudando algumas legislações trabalhistas, onerando as empresas com dezenas de novos impostos, o que estava tornando inviável a manutenção de milhares de empregos pelo país. Com essa fábrica, mesmo sendo bastante conhecida e líder do mercado no seu ramo, não foi diferente. Os problemas também chegaram. Era o inverno. Mas como os empresários eles não são santos, eles conseguem certas maracutaias com alguns governadores que só querem saber de popularidade. E uma boa forma de conseguir isso é através do aumento dos empregos. Facilidade em arrancar o que em outros lugares estava difícil. E foi assim que a fábrica um dia anunciou a demissão em massa dos seus funcionários. A sede mudaria para um outro estado, bem distante dessa cidade do interior. Irineu Tapajós perdeu não só o seu emprego, ele também perdeu o seu rumo. Antes que a fábrica se mudasse de fato, ele tinha perdido todas as assembleias da classe. Parece que um buraco tinha sido aberto embaixo dos seus pés. Ele implorou para o seu chefe que o levasse junto, mas eles não tinham essa intenção.
Irineu era um funcionário que se comprometia com a firma. Mas não era um funcionário indispensável ou brilhante. Era comum. Na mente dos empresários, cidade nova, trabalhadores novos. Novo no sentido de mais baratos, e novos em idade também, com mais vigor físico, coisa que o Irineu estava deixando a desejar com a sua enorme barriga de cachaça. Aos poucos, ele foi se afundando mais e mais na bebida, deixando a sua barba e seu cabelo crescer, usando sempre a mesma roupa esfarrapada. Até que um dia, no meio de uma tarde de um calor extremo, ele subiu a caixa d'água na praça principal. É um monumento da cidade, e tinha os seus imponentes 8 metros de altura, mais ou menos. Nessa hora, o mesmo jovem de antes levantou o braço e perguntou: qual prefeito em sã consciência colocaria esse tipo de coisa como um símbolo? Era uma pergunta bastante pertinente. Eu dei uma risada gostosa, mas também já havia pensado muito sobre isso. Não fazia sentido nenhum. Retomei a história. Junto com a subida do Irineu, alguns ventos estranhos começaram a soprar na cidade. Conforme algumas pessoas iam embora dela, muitas casas antes animadas, agora abandonadas, davam um ar de decadência e tristeza. Claro que ainda existem outras empresas, lugares para trabalhar, mas sem a fábrica as chances dos jovens diminuíam muito. Era acabar a escola e ir embora, tentar uma faculdade em uma cidade grande. Foi o que eu fiz alguns anos mais tarde. Por algum motivo estranho, as pessoas começaram a se reunir na praça para ver o Irineu no alto da torre. Ele começou aos poucos a perder a sua timidez e discursar para as pessoas. A polícia olhava de longe, mas sabia que seus discursos não eram contra a ordem. Eram discursos apocalípticos. Ele começou a pregar a Bíblia, conforme a sua própria interpretação. Minha avó, sempre que precisava passar pela praça, era o único caminho para o supermercado da cidade. Fazia o sinal da cruz. Ela me dizia para não ficar ouvindo aquele velho bêbado, que ele estava blasfemando contra Deus e que o seu castigo não tardaria a chegar. Mas aquele velho era como um imã. Não sei se a cachaça aumentava o seu poder de atração ou era o seu aspecto desleixado, como os dos sábios da antiguidade. Mas eu me prendia às suas palavras. Ficava arrepiado. Meus pelos ficavam ouriçados. Eu sentia alguma coisa dentro de mim. Em pouco tempo, eu estava copiando suas palavras e as dizendo no jantar em família. Meu pai sempre brigava comigo. Não queria que eu ficasse ouvindo aquele velho. Eu não queria ouvir aquele velho, mas não tinha como eu evitar. Um dia, eu passei pela praça e o homem estava calado, mas ele segurava uma placa de papelão escrita com letras garrafais. Faltam apenas 5 dias. As pessoas mesmo assim ficaram ali, olhando para aquelas palavras escritas de uma maneira torta e grosseira, e o velho, sentado e sem emitir nenhuma palavra. No dia seguinte, o contador tinha descido um dia. Ele estava levando a sério aquele suspense todo. Eu notava que os policiais que estavam sempre ali por perto estavam tensos, sem saber o que esperar. Um deles deu um tapa no ombro do outro policial e disse: "Relaxa, é só um velho. O que ele pode fazer?" E essa expectativa foi crescendo entre as pessoas. Toda a cidade só estava falando disso. Um sopro momentâneo de vida para uma cidade moribunda. Algumas pessoas com a Bíblia na mão estavam profetizando a vinda de Jesus. Outros, que seria o dia do juízo final e que todos nessa cidade estavam condenados, tal como em Sodoma e Gomorra. O certo é que estavam todos apreensivos. Meu pai falava que não era para eu me preocupar. Esse tipo de coisa era muito comum. As pessoas faziam aos montes ao redor do mundo. Quando o dia chegou,
Eu fui dar uma olhada na praça. Ela estava lotada. Eu não sabia de onde tinha saído tanta gente. O velho tinha começado seu discurso inflamado. E a todo momento, ele falava que o fim estava chegando. Por um rasgo da sua camisa, consegui perceber que ele estava muito magro. Parecia não estar comendo nada. Enquanto estava distraído olhando esse detalhe, o velho deu um grito e do nada, juro por Deus, o céu que antes estava limpo com o sol queimando a nossa pele, se fechou por completo. Uma tempestade de raios tomou conta. O barulho dos trovões estava ensurdecedor. Eu queria correr de volta para casa, mas não conseguia. Estava preso ali. Ninguém conseguia sair. A maioria nem estava se importando. Irineu seguia com seu discurso e a chuva veio. Veio com muita força. Ele levantou os braços para celebrar a chegada da bendita água. Ele anunciou que era um novo dilúvio. Estava chegando para limpar o coração pecador de cada um daquela cidade. Acho que nessa hora ele falou da fábrica, que nós éramos o motivo dela ter ido embora. Mas o barulho era tanto que eu não conseguia ouvir direito. E um relâmpago, lançado com maestria pelas forças ocultas do universo, acertou em cheio o monumento em que o velho estava, fazendo com que todo mundo pulasse no chão, tapando os ouvidos. Depois que nos levantamos e voltamos ao normal, a voz do velho tinha cessado. Ele jazia morto em cima do monumento e uma fumaça ainda saía do que tinha restado do seu corpo. Mas ninguém pôde chegar perto. A chuva tinha apertado ainda mais. A tempestade de raio se intensificando e os ventos te empurravam para longe. O que nos mantinham presos na praça se desfez. E eu consegui correr para longe. Correr para casa. Me enfiei embaixo da mesa da sala e comecei a orar. Pela primeira vez na vida estava com medo de morrer. A chuva demorou o dia inteiro a passar, alagando diversas ruas e deixando muitos moradores desabrigados. No dia seguinte, quando as equipes de resgate chegaram e com a ajuda dos municípios vizinhos começaram a limpar aquela bagunça e resgatar os corpos, foram cerca de 100 pessoas mortas pela chuva. Uma tristeza tremenda. Uma voz tinha sido ouvida em cima do monumento. O velho, ele estava vivo e forte, como se nada tivesse acontecido. Ele ficou o tempo todo repetindo a mesma frase. Eu morri, mas Deus de noite refez o meu corpo, para que eu pudesse repetir esse processo mais vezes. Agora vocês me perguntam, o que aconteceu depois? Pois bem, todos os dias quando a noite caía, uma chuva torrencial chegava e um raio caía no monumento fulminando o velho. No dia seguinte ele estava na praça de novo, repetindo as mesmas palavras de sempre. As pessoas não aguentaram a quantidade de chuvas e estragos. Meus pais se mudaram para a capital. O risco de continuar naquela cidade era muito grande. Hoje em dia parece que não tem mais nenhum morador lá. Virou literalmente uma cidade fantasma. Há quem diga que o Irineu morreu de fome e seu espírito ainda fica vagando por lá, assombrando quem quer que faça uma visita ou apenas passe de carro.